Atos capítulo 7, a defesa do Estevão, né? Hoje nós vamos ter uma revisão do Antigo Testamento, é isso mesmo. Você está chegando agora por aqui, nós estamos lendo a Bíblia toda, um capítulo por dia. Você já tem feito parte dessa família, já está nessa fé comigo? Seja bem-vindo de novo aqui. Eu já estou com a minha Bíblia aqui na mão. Vamos ler hoje, a leitura vai ser um pouquinho mais extensa, né? Porque essa leitura hoje ela tem 60 versículos. É uma passagem que nós vamos ver aqui, ele passar pelo Antigo Testamento. Ele vai praticamente andar ali tudo que Moisés, ali o Josué fez, ele vai trazendo uma autorreflexão, um lembrete novamente. E vai ser uma bênção, tá? Já deixa aqui, ó, bom dia, bispo lendo pela manhã, boa tarde, boa noite, a hora que você tá lendo, eu quero saber aqui nos comentários. E no finalzinho, profetiza, tá? Como que é assim a profecia, bispo? Você vai profetizar até amanhã, bispo, porque amanhã nós vamos estar aqui de novo, lendo mais um capítulo. Aí vai ser o Atos 8 ou aquilo que você estiver lendo aí comigo, a passagem que você estiver lendo comigo, né? Vamos lá? Preparado? Aperta o cinto e lá vamos nós, hein? A defesa de Estevão. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Ele vai fazer um resumão aqui muito lindo, preste atenção, tá? Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais, né? Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar a posse dela, depois dele a sua descendência, não tendo este filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, onde seria escravizado e maltratados por 400 anos, né? O que aconteceu, né? Quando o José ele morreu, o povo ficou por 400 anos, né? Na verdade, 430 anos escravo, até que se levantou Moisés, né? Nós vamos ver aqui, né? Por 400 anos. O 7. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, né? E Abraão circuncidou ao 8º dia de Isaque. Procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça, sabedoria perante Faraó, o rei do Egito, que constituiu o governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e os nossos pais não achavam mantimentos, né? Mas tendo ouvido Jacó que o Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecido de Faraó, a família de José. Se você não leu o Antigo Testamento, esse capítulo aqui é um grande resumo, tá? É um grande resumo para você saber o que aconteceu lá atrás. Depois, quando nós formos ler junto, você vai saber bem certinho aí, tá? Versículo 14. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, né? E foram transportados para Siquém e posto no sepulcro em que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Hamor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. E esse rei
O faraó, o primeiro faraó, ele amou José, né? José virou o governador do Egito. O José ficou com uma, como dizemos nos dias de hoje, ficou com uma moral extraordinária. O José era tão grande a sua autoridade que o próprio faraó disse ao povo: levanta e abaixa o pé com a tua ordem. Tamanha autoridade que ele estava dando para ele, tamanha autonomia que ele estava dando sobre o reinado dele ali, né? Então, aí levantou outro que não conhecia José, disse aí o 18, né? Agora o 19 fala assim, ó: este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai, quando foi exposto à filha de Faraó, e recolheu e criou como seu próprio filho, né? O Moisés foi criado pela filha de Faraó, né? Aí ele fala assim, ó: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratar, injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Você sabe, né? O Moisés, ele se levantou para defender ali um que estava sendo afligido, um dos israelitas que estava sendo afligido ali, um dos hebreus, e ele pega e ele mata o egípcio e enterra na areia, né? Ora, Moisés cuidava, o versículo 25, né? Que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que estavam brigando e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que estão ofendendo um ao outro? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como você fez com o egípcio? Eles repreenderam, eles protegeu os seus hebreus ali dos egípcios. Aí quando 2 hebreus estavam brigando, ele falou: vocês são os irmãos, não briguem, parem com isso. Aí o rapaz falou para ele: você tá achando que é juiz sobre nós? Você tá achando que é juiz? Ou você vai me matar como você matou o egípcio? Aí ele teve que fugir, né? Versículo 29, ó: a estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Isso tudo que eu estou lendo aqui é Estevão falando diante da autoridade, tá? Estevão está contando isso, está fazendo assim um resumão, e nós vamos ver onde vai chegar isso. Que bacana, você vai ver, que interessante. Versículo 31, Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, né, diante da sarça, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Deus falou para o Moisés, né? A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade a juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios, sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Isso aqui é ele profetizando Jesus, né, Moisés? É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavra viva para nula transmitir.
a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: fazei-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O Moisés estava lá em cima falando com Deus no Monte Sinai. O povo chega para Arão e fala para Arão: Arão, faz deuses para a gente. Quando ele faz o bezerro de ouro, faz um Deus para a gente adorar. Porque o Moisés que nos tirou do Egito, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele subiu no monte e até agora não desceu. É a precipitação, né? É a precipitação que faz, né? Tem um ditado que fala que o apressado, ele não espera assar o bolo, ele come o bolo cru, né? Então, a precipitação, ela faz com que deixamos de viver grandes coisas. Aí eles falam aqui no versículo 41, ó: naqueles dias fizeram um bezerro de ouro, né? E ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? Deus reprovou aquilo. Deus deixou eles na mão da milícia celestial. Deus reprovou aquilo. E acaso, no versículo 43, não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figura que fizestes para o adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Lembra quando você vai ler em Jeremias, ou se você já conhece essa história, Jeremias ele profetizou que a Babilônia levaria aquele povo escravo, e aconteceu por causa disso tudo, por causa da rebeldia, por causa de não querer obedecer à voz de Deus, né? Aí ele fala no versículo 44, ó: o tabernáculo do testemunho estava entre vós, estava entre os nossos pais no deserto, como determina aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou faculdade de prover morada para Deus de Jacó. Agora já está entrando na história de Davi, que queria fazer uma casa, um templo, que vai vir a ser o templo de Salomão, né? Aí ele fala assim, ó: mas foi Salomão, no versículo 47, quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar que é o meu repouso? Versículo 50, não foi porventura as minhas mãos que fez todas as coisas? Homens de dura cerviz, né? Homens difíceis, homens temosos, diz dura cerviz, né? É o significado. E incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeste os vossos pais, também vós o fizeres. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. O Estevão está falando assim: vocês, no passado, os nossos descendentes, vocês que não creem, vocês perseguiram os profetas, assim como vocês perseguiram a Jesus, e agora vocês estão aqui prendendo a mim, prendendo os apóstolos, prendendo os cristãos, porque vocês não querem dar o braço a torcer e se render a Deus. É o que Estevão estava falando aqui para o povo. E não é assim que acontece com muitos dos seus familiares, com muitos dos nossos familiares, com muitas das pessoas que você conhece. Elas resistem à voz de Deus, e nós não podemos ser assim. Temos que ser pessoas de coração aberto, que se entrega para o Deus vivo, né? Aí ele continua dizendo, já estamos acabando, né? Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, não aguardastes. Agora nós vamos entrar
nos últimos versículos da leitura de hoje, falando da morte de Estevão, porque Estevão ele morreu. Estevão ele morreu e quando ele morreu, entrou num novo estágio. Entrou um novo estágio, porque nós estamos vendo, né? Existe no Antigo Testamento um ritual. Existe um ritual, um tempo do sacrifício, um tempo da propiciação, um tempo que o sumo sacerdote entrava para fazer propiciação, interceder por nós. E estava sendo feito um tempo espiritual desde a morte de Cristo. E nós vamos ver o fim desse tempo e a entrada de Cristo no Santo dos Santos para interceder por nós neste momento aqui. Olha que bacana, ó. A morte de Estevão. Ouvindo eles isto, versículo 54, tá? Enfureciam-se no seu coração e rilhavam-se os dentes, né? Contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo, eu fico arrepiado quando eu leio essa passagem, ó. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, né? E lançaram fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impustes esse pecado. Olha, ele está sendo apedrejado, ele está morrendo ali, estão batendo nele e ele está falando: Senhor, não culpa eles, perdoa. Olha que unção, que homem de Deus é esse, aleluia. E ele fala assim, ó: com estas palavras ele adormeceu, ele morreu. Agora no capítulo 8 nós vamos entrar. Saulo consentia com a sua morte. O Saulo, que nós vamos ver a partir de amanhã, ele aprovava a morte, ele vai ser aquele que nós vamos ver agora, que será enviado para perseguir cristãos. Ele vai tentar acabar com a igreja. E Estevão, nesta passagem da sua morte, o Estevão viu Jesus à destra do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. E hoje, e até a eternidade, até a hora que ele vir nos buscar, ele está à destra de Deus, no Santo dos Santos, intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo pela sua família, porque as misericórdias de Deus, elas duram para sempre. Você recebe essa palavra? Essa leitura de hoje é muito forte, ela é extensa, né? Mais do que as outras, é quase o dobro de leitura dos outros dias, mas é poderoso demais. Eu fico feliz de ter estado com você aqui esses minutinhos agora, e amanhã eu aguardo você para a gente conhecer a história de Saulo, que vai virar o Paulo, um dos maiores ganhadores de alma que a terra já viu, tá bom? Até amanhã, um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Escreve aqui, ó. Até amanhã, bispo.